Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. Eu sou Frei Everton. Refletiremos juntos mais um tema de nossa novena de Pentecostes. Hoje falaremos de um tema muito importante, que é o temor de Deus, o dom do temor de Deus. Para a gente entender um pouquinho o que é esse dom, nós precisamos pensar sobre a nossa caminhada de fé. Você já parou para refletir acerca de quantas vezes ao longo de um dia você afasta o Espírito Santo, afasta os dons de Deus de sua vida? Temor do Senhor é isso. Ter temor de Deus não significa ter medo, mas é você saber cuidar da sua vida a ponto de não afastar o Senhor. Mas antes da reflexão do dia, vamos lembrá-lo de curtir a página, compartilhar, mandar seu like e também dividir o conhecimento, não é mesmo? Vamos partilhar, vamos fazer o mundo conhecer um pouco mais sobre os dons do Espírito Santo. Mande no grupo da família, dos amigos, do trabalho. É sempre bom a gente dividir um pouquinho aquilo que a gente recebe. E nesse sentido, um conteúdo para a igreja e para a edificação do reino de Deus. Hoje nós falaremos sobre o temor de Deus e iniciemos com a oração do Espírito Santo, feita por Santo Agostinho. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Mova-se em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atraí o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalecei-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Protegei-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, refletindo um pouquinho sobre o temor de Deus, hoje nós precisamos diferenciar alguns pontos importantes. Primeiro de tudo é entender o que é o dom do temor de Deus. Mas para entender o que é, o Frei falará o que não é o dom do temor de Deus. O que ele não é? O que nós podemos dizer e afirmar sobre ele? O temor do Senhor, o temor de Deus, não é o medo de Deus. Algumas pessoas associam esse dom com o medo. Ou seja, eu preciso agir assim porque senão Deus vai me punir. Medo de Deus não é ter temor de Deus. Medo é medo. Medo de uma punição, de uma condenação. Alguém pode dizer, temor do Senhor é aquele medo de ir para o inferno. Isso não é dom do temor de Deus. Isso é um distúrbio, distúrbio intelectivo, né? Nós não conseguimos relacionar Deus ao Pai bondoso que Ele é e acabamos ficando com medo dele. Outras pessoas ainda associam o temor de Deus, de certa forma, com um teor de covardia. Como assim, Frei, covardia? Covardia porque não fazem determinadas coisas por terem preocupação com Deus, por terem medo do que Ele fará depois, medo dos castigos. O covarde é aquele que teme o castigo que possa vir depois. É além do medo, viu? O covarde é diferente do medo. O medo te trava. O covarde, ele também deixa de fazer porque ele tem, assim, aquela preocupação com o resultado, com o que virá depois como castigo. Outro elemento é a servidão. Tem gente que confunde o temor do Senhor com servidão e acredita que o temor do Senhor é tornar-se um escravo do Senhor, obedecendo a tudo o que é determinado cegamente,
sem entender e sem compreender os porquês. Onde está o erro nisso? Fazer sem saber que está fazendo, simplesmente por acreditar que deve se obedecer e não se deve refletir a respeito disso. Qual é o ideal então, gente? O ideal é refletir sobre. É você fazer porque você entendeu que aquilo é melhor. Porque você entendeu que aquilo é para melhor a edificação da comunidade, da sua vida e da própria igreja. Não fazer simplesmente por ter medo ou porque você é um servo cego e inútil, não é mesmo? O que é então o temor de Deus? O temor de Deus é chamado também de um temor filial. O que é esse temor de Deus de modo filial? É quando você não quer ofender a vontade de Deus, não quer contrister o nosso Deus eterno. O temor de Deus da forma correta é aquele dom que nos leva a querer honrar, venerar, louvar, bendizer a Deus por tudo o que Ele faz. É semelhante ao entendimento, semelhante à sabedoria, semelhante ao próprio conselho. É um dom que nos ajuda a vivenciarmos com preocupação em não ofender o coração de Deus. Não por medo, nem por temor, nem como escravidão, mas não ofendê-lo porque nós queremos que Ele esteja feliz conosco. Queremos que Deus seja dócil conosco porque nós vivenciamos diligentemente aquilo que Ele pediu. Deus é um Pai amoroso e bondoso, sempre será compassivo. Mas o coração repleto do dom do temor de Deus é o coração de quem não quer ofender a Deus. Vive os mandamentos, entendendo os porquês, para melhor servir. Vive a sua religiosidade, espiritualidade, buscando compreender sempre melhor o que elas determinam para agir bem. Evita cair em tentação para não ofender a bondade do Senhor. O Espírito Santo é dócil, meus irmãos. Nós podemos perdê-lo com facilidade. Nós podemos contristecer o coração de Deus com nossas ações, entristecer, melhor dizendo, o coração de Deus com nossas más inclinações. E o dom do temor do Senhor é aquele dom que me ajuda a entender. Não, eu não posso ofender a Deus. Eu não posso ser negligente. Eu não posso fazer descaso com aquilo que Deus me concedeu. Eu preciso cultivar as virtudes para que eu seja uma pessoa amada por Deus, plenamente amada, digna de estar junto do Senhor. O dom do temor de Deus também se associa muito ao dom da piedade, porque nos leva a buscar a santidade, buscar as boas ações, cuidar dos impulsos do coração, que muitas vezes são desordenados, evitar situações onde a concupiscência da carne fique muito latente, onde eu caia em tentação permanente, viver de tal modo uma vida santa, copiosa ao testemunho dos santos, a ponto de colocar tudo em minha vida no seu devido lugar, para que eu não me deixe perder. Em outras palavras, é um dom zeloso. É um dom que exige de mim um zelo, um cuidado, uma atenção para com aquela graça recebida. O temor de Deus me leva a reverenciar todas as graças e dons que me são concedidas. Maravilhoso, né? É difícil de ser vivenciado, mas a gente pode conseguir. Que o Espírito Santo te ajude a alcançar isso, meu irmão, minha irmã. Que você consiga viver isso plenamente. Vamos rezar? Vamos pedir ao Pai bondoso que nos envie o seu Espírito Santo para que sejamos homens e mulheres zelosos, agraciados com inúmeros dons e capazes de cuidar desses dons. Cuidar de modo a não mais os perder. Que esses dons, muitos deles recebidos em nosso santo batismo, sejam sempre mais cultivados,
sempre mais fonte de espiritualidade e de santidade. Ó Espírito Santo Paráclito, nós vos pedimos que envieis os vossos dons sobre nós, especialmente nesse dia de hoje, o dom do temor de Deus, para que nós saibamos guardar aquilo que é correto em nosso coração, sempre no intuito de servi-lo melhor. E também para que sejamos fortes o suficientes para afastar o que há de mal. Dai-nos, Senhor, a força de um guerreiro que separa bem o joio do trigo, que traz para o seu coração tudo aquilo que é bom, mas que seja capaz também de eliminar, de afastar para longe dele os males. Que o dom do temor de Deus seja para mim grande oportunidade para cultivar a presença do Espírito Santo. Nós queremos a sua presença, ó Senhor. Nós queremos a sua presença em nossas vidas. Venha em nossas vidas e nos ajude a sermos homens e mulheres melhores, melhores do que somos, melhores do que precisamos ser, que sejamos de acordo com a tua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dê o seu like, curta, compartilhe. É a oportunidade de você evangelizar. E que bom estar aqui com você. Nós precisamos evangelizar sempre mais. Compartilhe essa mensagem de amor com todos aqueles que você ama. Indo para a reta final do nosso dia, façamos a oração de consagração ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, consagro-te hoje todo o meu ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduza-me pelos teus caminhos, guiai-me com a tua sabedoria para a vida plena de Jesus. Criai em mim um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-me com os teus dons, santificai-me com os teus frutos. Restaura todo o meu viver, para que eu seja um canal do teu amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã nós continuaremos nossa novena, nossas meditações, pensando um pouquinho mais, e amanhã nós rezaremos pedindo os frutos do Espírito Santo. Pediremos os frutos desse Espírito para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Um abençoado dia a você e que o Senhor sempre te acompanhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Espírito Santo, vem encher-nos, vem selar-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encher-nos, Senhor. Say